Imagine uma noite sufocada pela chuva em território hostil, onde a única linha de fuga é uma pista que já não existe mais. A equipe SEAL sobreviveu ao tiroteio, repelindo a emboscada e arrastando seus feridos por uma selva que tentava matá-los a cada passo. Eles chegaram ao ponto de extração, apenas para encontrar o campo de pouso submerso por uma enxurrada repentina. Sem luzes, sem balizas de aterrissagem, sem saída. O reforço não estava a horas de distância dessa vez. Ele nunca viria. E então, através dos rádios afogados em estática, uma voz que não esperavam. Feminina, calma, confiante de uma maneira que desafiava a tempestade. Liberem 20 metros de água no extremo norte. Eu cuido do resto. Um C-30 Hércules estava a caminho. Uma aeronave que nunca deveria pousar em uma pista tão curta, tão danificada, tão mergulhada em escuridão. Quem era ela? Sem indicativo de chamada, sem autorização, sem nome. Somente o tipo de piloto que não pede permissão para reescrever a física. A chuva não havia parado por 36 horas. O clima tropical sobre a bacia do rio poderia quebrar uma espinha quando quisesse, e naquela noite queria. A pista, talhada décadas atrás durante um conflito esquecido, nunca foi mais do que cascalho socado em terra relutante. Com o tempo, alguém cobriu-a com asfalto barato e a chamou de aeródromo. A enchente havia desfeito essa mentira. Agora era um lago raso onde sapos coachavam. A água batia nos sacos de areia e a selva retomava o que os homens haviam forçado sobre ela. A SEAL Team Viper lutou o caminho adentro através de emboscada após emboscada. Perderam um homem para estilhaços, outro para a infecção de um ferimento que não puderam limpar. Pediram extração 3 vezes. A cada vez, o comando deu a mesma resposta. Apoio aéreo suspenso. Clima negativo. Indicativo. Mantenham posição. Mas posições não se mantêm em tempestades de selva. Posições se desmancham. Quando finalmente romperam a linha das árvores e viram a pista inundada, a maioria já havia aceitado a ideia de que não sairiam daquele vale com vida. Morrison, o comandante, cuspiu a água da boca e soltou uma risada sem humor. 40 minutos de tiroteio para garantir lugar na primeira fila de um pântano, murmurou. Jackson caiu sobre um saco de areia, com o fuzil no colo, a mão tremendo. Não de medo, mas de exaustão. Então, o rádio estalou novamente. Não os tons burocráticos da base Alpha, mas uma voz que não pertenciam a nenhum canal que conheciam. Vipers. Aqui é o Herc em aproximação. ITA-20. Liberem meu ponto de pouso ou nadem para casa. A equipe congelou. Um C-130. Ninguém voava com esses por aqui. Não nesse clima, não à noite, não sem luzes. E certamente não em uma pista que já não era uma pista. Morrison pegou o bacio. O transmissor. Negativo, Herc. O campo está submerso. Repito. Submerso. Não dá. Silêncio. Apenas estática. Então, como se o trovão tivesse decidido falar. Eu disse, liberem 20 metros. O resto eu resolvo. Rodrigues balançou a cabeça. A água escorrendo pelo capacete. Sem chance. Ela vai capotar essa ave na selva. Isso é um caixão com asas nesse clima. Mas a voz voltou, firme, sem pedir para acreditar. Já coloquei no chão em piores. Quer sair? Abra uma janela. Você tem 19 minutos. Os SEALs se moveram sem decidir. Homens que estavam cansados demais para levantar fuzis, agora estavam carregando sacos de areia, arrancando troncos, cavando lama com os próprios capacetes, se fosse necessário. Não tinham certeza se isso era esperança ou loucura, mas qualquer uma era melhor do que o desespero. Lá no meio da tempestade, invisível para os que estavam no chão, a mulher por trás do manche do Hércules ajustou seu arnês e passou pela lista de checagem com a memória muscular. Pressão hidráulica estável, balanceamento de combustível dentro dos parâmetros, flaps armados.
Ela não se importou com luzes de aproximação. Não havia nenhuma. Não pediu autorização da torre. Não havia uma. O que ela tinha era uma tripulação que confiava nela e uma aeronave projetada para fazer o impossível quando solicitada de forma educada o suficiente. Ela se lembrou de algo que seu instrutor disse uma vez. Aterrissar de dia, com balizas no concreto, não prova nada. Qualquer motorista de ônibus pode fazer isso. A marca de um piloto é o que você faz quando as luzes se apagam, a pista desaparece e a física diz para parar. Você para ou voa? Os SEALs não podiam saber, mas estavam prestes a descobrir a resposta. A tempestade havia caído em um ritmo agora, como se tivesse se cansado da violência e decidisse brincar com eles. A chuva martelava a pista, então diminuía e voltava a martelar. Cada onda apagava as trincheiras rasas que os SEALs cavavam com as mãos. A lama puxava suas botas para baixo, enquanto tentavam arrastar troncos do que passava por pista. A garganta de Morrison ardia de tanto gritar ordens contra a tempestade. Rodrigues, limpe os destroços. Jackson, alinhe as luzes químicas. Não verdes. Ela vai perder com o NVG. Somente laranja, 10 metros de distância. Senhor, estamos perdendo o tempo. Jackson retrucou, desesperado, com a voz trincada. Essa pista é um pântano. Um Herc não é milagre, é um caixão com asas. Morrison o encarou. Mas atrás da raiva estava o mesmo medo. Ele não podia negar. C-130 eram feras táticas. Sim, mas não eram anfíbios. Não foram feitos para pousar cegos em uma tempestade sobre uma pista que parecia mais um leito de rio do que uma pista. Ainda assim, os homens buscam a esperança, mesmo quando a lógica diz que é loucura. Eles trabalhavam como maníacos na chuva, empilhando sacos de areia contra o norte, empurrando troncos na grama inundada. Cada vez que um relâmpago iluminava a selva, viam sua própria futilidade refletida de volta. Pequenas figuras lutando contra a natureza com nada além de força de vontade. Então, o rádio voltou à vida. A voz calma da mulher, cortando a tempestade como um bisturi. Viper 6, aqui é o Overwatch Herc. Estou a 6 minutos de distância. Me arrume um contraste de superfície. Não preciso que esteja seco. Preciso que esteja visível. Morrison pegou o transmissor. A chuva escorrendo pelo nariz. Senhora, você está prestes a transformar uma aeronave de $2 milhões em uma canoa de alumínio. Aborte. Negativo, ela disse. Não rude, não gentil. Apenas definitiva. Já vi pior. Não preciso de opiniões. Preciso de luzes. O tom dela silenciou a equipe mais eficazmente do que qualquer patente poderia. Até mesmo Jackson parou de resmungar e voltou a plantar bastões químicos ao longo da borda irregular da água. Ela estava sentada no cockpit, com todos os medidores brilhando em verde pálido, gotas de chuva martelando o para-brisa com tanta força que parecia um fogo traçante ao contrário. Seu nome não estava em nenhuma lista de voo naquela noite. Oficialmente, ela nem deveria estar em campo. Mas extraoficialmente, sempre há lacunas nas guerras, e ela sempre viveu nas lacunas. Suas mãos se moviam pelos controles com uma memória muscular tão afiada que parecia um ritual. Manete de potência firme, flaps para baixo, trim ajustado. O Hércules vibrou como se soubesse que aquilo não seria um pouso. Seria uma luta contra a gravidade. Ela pensou, não pela primeira vez, sobre a noite, 3 anos atrás, em Kandahar, quando pousou um 130, em uma pista cheia de crateras, motores urrando, hidráulicos sangrando. Aquela noite acabou com seu registro oficial. Muitas perguntas, muitas testemunhas do impossível. Desde então, ela voava nas sombras, chamada apenas quando o mundo convencional falhava. Faltam 2 minutos, ela disse, com a voz firme. Embora a tempestade sacudisse o Hércules como um brinquedo, a equipe SEAL olhou para cima enquanto o som crescia, profundo, rolante, como um monte rangendo os dentes. A selva vibrava com ele. O Hércules estava chegando. Deus nos ajude, murmurou Rodrigues, encarando o céu negro.
Morrison gritou. Mantenham a luz química firme. Alinhem aquela borda. Se ela não conseguir ver a pista, estaremos mortos antes mesmo de tocar o solo. Eles correram, escorregando na lama, bastões laranja piscando ao longo do que antes era asfalto. Não era muito. Nem sequer era reto, mas era algo. Visual adquirido, ela disse no microfone, os olhos estreitando contra cortinas de chuva. As luzes químicas estavam fracas, espalhadas como brasas moribundas. Para qualquer outra pessoa, pareceria um caos. Para ela, era o suficiente. Ela reduziu a potência, o avião gemendo enquanto os flaps mordiam a tempestade. A velocidade do ar descia, os números deslizavam à beira da perda de sustentação. O para-brisa era um borrão de chuva e relâmpagos, mas suas mãos não hesitaram. Vai per se, disse ela calmamente. Quando eu arredondar, acendam tudo o que tiverem. Flares, estrobos, fogo traçante. Não me importo. Me deem um pôr no horizonte. Me deem um ponto final. Morrison engoliu seco. Cópia. O Hércules desceu mais baixo, tão baixo que as copas das árvores se curvaram ao seu rastro. A equipe sentiu o ar mudar enquanto sua massa colossal trovejava sobre eles. Eles se prepararam, sabendo que, em 30 segundos, ou a história ou a tragédia se escreveria na pista inundada. Pouso final. A voz veio. Ainda calma. Ainda certa. Ninguém respirou errado. A selva segurou a respiração junto com eles. A noite já não era apenas escura. Era sufocante. As nuvens pressionavam baixo, pesadas de chuva. Seus ventres rasgados por relâmpagos que iluminavam o vale em flashes de estroboscópio. Abaixo, o rio subira, até que a pista em si havia se tornado um fantasma. Apagada, depois vislumbrada, depois apagada novamente. A pista já não era mais pista. Era uma fita d'água salpicada de árvores arrancadas, cercas torcidas e estilhaços de aldeias destruídas pela enchente. Dentro do C-130, a tensão se cristalizou em silêncio. Ninguém falava agora. Até os artilheiros, que haviam preenchido as lacunas com piadas grosseiras horas antes, estavam quietos, mãos repousando nas armas que não fariam diferença se não conseguissem pousar. O único som era o zumbido dos motores e o ocasional estalo do rádio enquanto a estática lutava contra a tempestade. O copiloto se mexeu desconfortável, seu rosto pálido sob o brilho vermelho do painel de instrumentos. Senhora, isso não é uma zona de pouso. Isso é suicídio. Ela não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos à frente, escaneando a escuridão além do para-brisa, como se a pura força de vontade pudesse rasgar a noite. Seus dedos tamborilavam na manete firmes, não frenéticos. Esse pássaro não se importa com o que está embaixo dela, disse ela. Ela só se importa com quem está no manche. A linha caiu como um tapa de água fria. Homens que haviam se resignado a morrer se sentaram mais retos. O chefe da tripulação se inclinou para a frente. Senhora, metade dos marcadores está submersa. Os sinalizadores se apagaram. Nem conseguimos confirmar o comprimento. Se passarmos do ponto... Não vamos, ela cortou. Seu tom era afiado, final, do tipo de tom com o qual não se pode argumentar, mesmo que quisesse. Outro clarão de relâmpago queimou o cinza-horizonte. Por meio segundo, a tripulação viu. O fantasma da pista, afogada e mutilada, mas ainda ali, quase. Trem de pouso, ela ordenou. O sistema hidráulico rugiu, e o trem de pouso do C-130 desceu para a tempestade. O avião gemeu como se soubesse o que estava por vir. No solo, os homens presos ouviram os motores rugindo acima e correram até a pista inundada. Suas botas espirraram em poças até os joelhos enquanto lutavam para limpar os destroços com as mãos nuas. Sacos de areia se rasgavam. A lama grudava em seus uniformes, mas eles trabalhavam de qualquer forma, porque aquele som, aquele trovão no céu, significava uma coisa. Alguém ainda estava vindo para salvá-los.
O rádio estalou, quebrado pela estática. Então, a voz dela cortou. Medida, calma, quase cirúrgica. Segurem firme. Eu vou colocar ela no chão. O sargento, encharcado até os ossos, olhou para o céu negro e balançou a cabeça em descrença. Ela é louca? Murmurou. Então mais alto para seus homens. Liberem essa pista. Mexam-se. Mexam-se. De volta ao cockpit, o suor escorria pela têmpora do copiloto. O altímetro girava para baixo. O vento urrava contra a fuselagem. E a aeronave sacudia, pulava, lutando contra o ar inchado pela enchente. Já não era um planeio, era uma luta contra a gravidade. Senhora, os ventos cruzados? Eu os vejo. Seus nós dos dedos se apertaram no manche. E eu não me importo. A planície alagada se abria abaixo, nada além de escuridão. A pista, se é que ainda se podia chamá-la assim, estava invisível agora. Cada marco, cada sinal, cada grama de certeza havia sido apagada. Mas suas mãos nunca vacilaram. A tripulação se preparou, cada homem segurando o que podia. Orações sussurradas, dentes cerrados. No silêncio entre os trovões, um pensamento correu por todas as cabeças. É aqui que termina, exceto para ela. Ela se inclinou para a frente, os olhos queimando no vazio, e sussurrou. Não para ninguém no cockpit, não para a tripulação, mas para a aeronave em si. Não esta noite. O ZE-130 desceu mais baixo, os motores urrando. A água negra subia para encontrá-los. E então, quando parecia que a terra os engoliria por completo, um brilho tênue apareceu. 2 tochas improvisadas fincadas na lama em cada extremidade da pista inundada, piscando desafiadoras contra a tempestade. Os soldados lá embaixo haviam arriscado suas vidas para plantá-las, as chamas tremendo, mas vivas. O maxilar dela se contraiu. Ela inclinou o nariz para baixo, alinhando o monstro de avião com nada mais que 2 frágeis pontos de luz. O chefe da tripulação sussurrou. Meu Deus! Preparar, ela disse. A tempestade engoliu suas palavras, mas os homens ouviram de qualquer maneira. As águas da enchente subiram mais rápido do que alguém acreditava ser possível. A pista deveria ser o plano de emergência, a rede de segurança talhada da selva décadas atrás. Em vez disso, era um espelho de água negra refletindo relâmpagos como vidro quebrado. Os homens no solo acenderam o que podiam. Sinalizadores fincados em sacos de areia, faróis de Humvees, uma tentativa desesperada de traçar o que um dia fora uma pista. Mas para a capitã Eliza Ward, olhando através do vidro embaçado pela chuva, parecia menos uma zona de pouso e mais uma armadilha esperando para engolir aço inteiro. A voz do copiloto quebrou. Senhora, não há pista. Ela se foi. Ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde as últimas nuvens da tempestade se abriram o suficiente para revelar a luz das estrelas. Não o suficiente para salvá-los, mas o bastante para lembrá-la de que o céu ainda estava lá. Trem de pouso, ela disse. As palavras caíram sobre a tripulação como um veredicto. Dentro do compartimento de carga, os soldados apertaram ainda mais seus cintos, sussurrando preces, segurando placas de identificação, trocando olhares que admitiam o que nenhum deles ousaria dizer em voz alta. Não era um pouso. Era uma aposta com probabilidades que nenhum piloto sensato aceitaria. Mas Eliza já havia feito sua escolha. A descida foi cirúrgica. Cada gota de chuva que riscou o para-brisa parecia fogo traçante. Ventos cruzados empurraram a aeronave para os lados e o altímetro cuspia números que contradiziam o radar. 500 pés. Alto demais. Rápido demais. 400. Sua mão apertou o manche. Lá fora, a pista inundada se estendia à frente como uma falsa promessa. Água cintilando. Faróis dançando em padrões quebrados. Sem linha central, sem profundidade. E então algo clicou. Não no painel de instrumentos, mas dentro de sua mente.
Ela se lembrou de noites de treinamento quando os instrutores apagavam as luzes, desligavam os sistemas de navegação e deixavam os cadetes com nada além de seus instintos. Eles chamavam isso de pouso cego. A maioria suava para fazer isso. Elisa prosperava. Sua voz foi calma, plana, decisiva. Corte a potência. Mantenha firme. A respiração do copiloto se prendeu, mas ele obedeceu. As rodas tocaram a água com um grito. Por um instante aterrorizante, o C-130 deslizou, patinando pela superfície como uma pedra lançada sobre um lago. O spray envolveu a fuselagem, cegando a tripulação. Os soldados dentro se prepararam para o impacto. Então, uma aderência repentina. O trem de pouso mordeu a terra submersa, pegando o suficiente de tração. O avião balançou, quicou uma V e desceu pesadamente novamente. Dentro, corpos se chocaram contra os cintos de segurança. Caixotes bateram, homens praguejaram. Mas a aeronave resistiu. Ela avançou pela pista inundada, os motores gritando em protesto, a água agarrando sua barriga. Elisa lutou contra o manche como se fosse vivo, mantendo o nariz para baixo, recusando-se a deixar o monstro levantar novamente. Os segundos se esticaram em eternidades. Então, silêncio. O C-130 parou, a água batendo nas suas rodas, os motores gemendo enquanto entravam em marcha lenta. Por um momento, ninguém respirou. Então, a porta de carga se abriu. Os refletores iluminaram os soldados no solo. Rostos arregalados, uniformes encharcados, mas vivos. Um a um, eles tropeçaram para fora, as botas espirrando em água até os joelhos. Incredulidade misturada com alívio. Alguns riram, outros choraram. Alguns simplesmente caíram de joelhos, olhando de volta para a visão impossível. Um transporte Hércules, erguido sobre o que deveria ter sido um lago. Elisa desprendeu o arnês. Suas mãos, ainda presas num aperto de morte sobre os controles, só tremeram depois que ela o soltou. Levantou-se, ajeitou a jaqueta e caminhou até a rampa. O comandante, que a esperava lá embaixo, a olhou como se estivesse diante de algo que não fosse inteiramente humano. Você... Como? Balbuciou ele. Ela não respondeu. Apenas fitou a pista submersa e depois voltou os olhos para os homens que passavam por ela, em direção à noite, porque não havia palavras para o que acabara de acontecer. Dias depois, quando as águas recuaram, engenheiros inspecionaram a zona de pouso. Encontraram sulcos profundos onde as rodas haviam rasgado lama e pedra. Por qualquer métrica, aquele pouso era impossível. Cada simulação dizia que não poderia ser feito, mas fora feito. E embora os relatórios oficiais enterrassem os detalhes, os que estiveram lá carregavam outro registro, gravado não em livros de bordo, mas na memória. Sussurravam sobre a noite em que a falha apagou sua fuga, e sobre a mulher que se recusou a acreditar nisso quando a tempestade afogou a pista e ela pousou um C-130 na escuridão. Agora é a sua vez. O que você teria feito em seu lugar? Teria assumido os controles no escuro? Deixe suas reflexões nos comentários. Eu adoraria ouvir sua opinião. Se esta história o inspirou, não esqueça de deixar um like e se inscrever para nunca perder outro. Outro relato de heroísmo oculto e sobrevivência inacreditável. Porque, às vezes, as maiores lendas começam nos momentos mais silenciosos.